Olá, pessoal. Então vamos iniciar mais um bate-papo e o tema hoje é detox e boa digestão. Durante toda essa semana, na verdade, né, a gente está enfatizando nesse tema, que é um tema central quando a gente fala sobre saúde, saúde natural e Ayurveda, cuidados, né? Então a digestão ela está num ponto central dos nossos estudos, do nosso autocuidado. E hoje eu vou convidar o Marcos Rojo, um querido amigo, né, para a gente poder conversar sobre yoga e ayurveda. As filosofias irmãs se casam para a favor, né, da desintoxicação do corpo. Olá, Olá, Marcos. tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo. E aí? Muito bom aqui te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Prazer. E eu estava aqui pensando, eu falei, nossa, poderia ser qualquer tema. Gosto tanto de conversar com você, da gente se aproximar. Boa. É, são muitas possibilidades, né, de trocas, de conversas. Também acho. Acho que a gente tem muita coisa boa para falar, para trocar, para, né, trazer aqui para as pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho mais de yoga, de Ayurveda. Muito bom. Sim. Obrigado pelo convite. Boa tarde para quem está aí. Boa tarde. Então também quero dar boa tarde para quem está entrando e dizer que a live ela vai ficar gravada no canal do Saúde Elementar. Vocês vão poder assistir, acessar quando vocês quiserem. Talvez o Marcos também coloque no Stories, né? Hoje, amanhã, assim, para o pessoal poder acompanhar, Sim. assistir, né? E daí a gente tem algumas perguntas, né? Tem um, um caminho assim para nossa conversa, mas queria super abrir, né? Para as pessoas que quiserem conversar, perguntar, participarem do bate-papo, né, Marcos? Com certeza, porque esse tema da digestão, da desintoxicação, é um tema que interessa a todos nós, né? Então, em maior ou menor grau, é um tema que interessa, é um tema que o yoga aborda, é um tema que a Ayurveda aborda com mais excelência ainda. E, e eu acho que é legal se a gente tiver a participação de vocês fazendo perguntas, a gente vai explicando, né, sobre esse tema, mas acho que é legal se vierem questões para ir direcionando também os pontos de interesse. Uhum. Bom, daí o que eu gostaria já de começar, né, começando assim, de fazer uma pergunta para a gente ir se entendendo, né, dentro desses dois universos tão complementares, né, que vêm da mesma raiz, né, que é o yoga e o Ayurveda. Como que você vê hoje em dia, né, como que você vê que funciona a desintoxicação, né, o detox dentro da prática de yoga? Boa. Eu vejo, eu fiquei até me questionando um pouco sobre isso, assim, né? E aí eu penso que o yoga, ele tem uma função de desintoxicação, dado um objetivo de ir se aprofundando numa prática, né? Então, tem momentos que os textos clássicos, eles apontam com muita clareza a necessidade de uma certa desintoxicação do corpo mesmo, e do corpo físico, né? Tem horas que aparece uma desintoxicação no nível um pouco mais sutil, mas em muitos momentos aparece a desintoxicação física, muco, né? Remover o muco, remover gorduras do corpo, remover coisas, assim, concretas, né? Como momentos para, por exemplo, para se aprofundar nas práticas de pranayamas. Eu estava pegando o texto, selecionei alguns trechos que eu posso mostrar aqui daqui a pouco, mas a primeira frase do capítulo de pranayamas do Hatha Pradipika diz que aquele que já tivesse estabelecido no asana, né, e tiver com uma dieta moderada,
ele pode começar a entrar na prática do pranayama, para a gente ver o quanto é importante essa questão, né, da dieta e o quanto é importante uh, essa, essa questão assim do corpo realmente estar tá fisicamente preparado. E além de dizer isso, antes mesmo de começar, está no capítulo de pranayama, começa falando isso. Depois, alguns versos mais para frente, vai dizer que antes da prática do pranayama devem ser praticados os kriyas, que são as técnicas de purificação, né, propriamente ditas. Tanto as limpezas nasais, as limpezas intestinais, estomacais, de diversas naturezas, né, para que a prática do pranayama possa ser bem sucedida. Então, eu acho que o texto, a prática do yoga, ela mostra momentos onde uma desintoxicação é importante para que se possa começar a fazer certos tipos de práticas mais aprofundadas, mais sutis e com melhores efeitos. Mas também tem momentos que o texto, assim, eu não chamaria de um detox, mas talvez um pré-tox, ou um não-tox, não O sei. que? Pré-tox ou? Não-tox, don't-tox, não sei. Onde, assim, você Maravilhoso. não deixa intoxicar, né? Eu acho que o papel do yoga, ele... E aí depois o Ayurveda, acho que é interessante de ouvir, porque tem uma outra função, né? Mas o papel do yoga, eu acho muitas vezes que é justamente assim, não deixar essa intoxicação se estabelecer e cuidar disso, porque não tem, tirando esses crias, né, não tem nenhuma técnica do yoga que seja assim absolutamente uma desintoxicação. Né? Mas, por outro lado, muitas técnicas falam sobre o bom funcionamento desse aspecto digestivo do corpo. Tem muitas técnicas que falam sobre aumentar o fogo gástrico, né? Sobre aumentar a nossa capacidade digestiva. Então, às vezes está ligado com um procedimento, sim, de desintoxicação, que a gente pode chamar assim. Outros momentos não está ligado com isso. Não é uma Uhum. desintoxicação, mas é um fortalecimento do corpo mesmo, justamente para ele não se permitir, né, chegar nesse ponto de se intoxicar. E eu entendo assim, né, que eu também sou professora de yoga, né, quem não me acompanha, porque eu tô o tempo todo falando bastante de Ayurveda, né, hoje em dia, Sim. mas eu entendo que o yoga, ele em si, ele já é uma prática de desintoxicação, né, assim, os Uhum. asanas, os kriyas propriamente ditos, daí os pranayamas, até yoga nidra, a própria meditação, né? Se a gente for pensar, até os yamas e niyamas, né? É um tipo de desintoxicação de conduta, de ética, né? Ou o próprio relaxamento. Então, o que eu entendo é uma prática que vai do físico e para o sutil também, né? Que Uhum. vai treinando o corpo a se manter em fluxos, né, fluxos saudáveis, né, que a gente chama no Ayurveda de vaios, né, que são os canais, ou prana, na Sim. linguagem do yoga, para ir mantendo o corpo saudável e não entrar numa intoxicação que, né, assim, na voz do Ayurveda e também dentro do yoga, é onde a gente vai abrindo as portas para as doenças e para os grandes desequilíbrios, né, quando a Exato. gente começa a intoxicar o corpo, seja da sua forma mais densa, né, assim, por um alimento, por poluição, ou por questões sutis, né, poluição às vezes visual, sonora, pensamentos, Uhum. É né, interessante então, também que a gente fala dos yamas e niyamas, sempre pensando muito no texto de Patanjali, né? Mas tem outros textos que também falam de yamas e niyamas e que não são todos assim, não é uma unanimidade, né? Esses yamas ou esses niyamas. E nesse texto do Hatha Pradipika, ele diz em um certo momento assim que o Mitahara é o mais importante desses yamas, como sendo, né? A Mitahara, a dieta moderada, como sendo o mais importante dessas práticas que antecedem mesmo, né, a prática do yoga. Assim, é como se fosse um pré-requisito. Assim, a dieta moderada é um pré-requisito. é o Não... pré-detox que você falou, né? Exatamente. Assim, se não estiver fazendo isso, alguns textos até dizem, não faça
esse tipo de prática. Não se aprofunde nos pranayamas se você está passando por um momento, né? A gente pode talvez trazer isso para a nossa linguagem de hoje. Se está passando por um momento onde você não está no seu melhor momento, se alimentando bem, ou se você não está se sentindo tão bem a partir da alimentação, talvez não seja um bom momento para começar a se aprofundar na respiração. Melhor fazer algumas outras coisas antes. E o yoga prevê isso também. Às vezes uma própria respiração mais desintoxicante, né? Assim, mais rajásicas, mais fortes, né? Do que trabalhar realmente o prana, a expansão da bioenergia, né? Exatamente, porque trata justamente desses canais por onde circula o prana e o vayu. E esses canais, né? Por mais que seja um assunto assim, um pouco difícil da gente ficar abordando, mas precisa ter uma preparação, né? O importante, assim, acho que a gente reconhecer que precisa ter uma preparação, precisa ter um certo estado de corpo ali favorável para que práticas mais intensas possam ser feitas, senão elas não são benéficas, né? Elas podem trazer prejuízos para a saúde, e os textos também falam isso. Se a gente for interferir na nossa respiração de uma maneira inadequada, num momento inadequado. Alguns falam até da época do ano, né? Então não comece no verão ou no inverno. Tem momentos inadequados, e eu acho que isso vale muito para a gente reconhecer na nossa vida, assim, sabe? Se esse é o momento para a gente começar certos tipos de coisas, ou se a gente precisa fazer o tal do detox, né? Que é o tema da nossa conversa, e tratar isso como uma preparação. Acho que o Dantas escreveu como entender o que vocês falam. Acho que talvez o Dantas esteja caindo agora no canal de Yoga e Ayurveda, né? Então, Dantas, tem muita coisa na nossa bio, né? Sobre o que é o Yoga, o que é o Ayurveda, que você pode começar a se familiarizar, né? Com as práticas mais simples ou com os conceitos mais básicos. Ou pode perguntar aqui mais objetivamente o que você não estiver entendendo também. Boa. Quem está entrando, né? Teve esse tema, eu escolhi, né, para trazer o Marquinhos e poder juntar, né, dentro do Ayurveda, que é mais o meu universo, com o Yoga, que tem essa semana gratuita que a gente está oferecendo, que é a Semana da Boa Digestão, para entender realmente, assim, como começar um detox, como fazer esse detox no dia a dia, nos dias atuais, né, e como que o Ayurveda pode te ajudar nisso. E daí o yoga, como essa ciência irmã, né, eu quis trazer porque a parte física é extremamente importante. Daí, trazendo isso, eu queria te fazer a pergunta, né, quando pensa em desintoxicação, detox, né, ou boa digestão, tem algum grupo de asanas, de exercícios específicos que você imagina, que você entende como principais? Então, eu sempre gosto de me referir bastante aos textos, né? Apesar da gente hoje em dia ter um conhecimento moderno, um conhecimento científico, né, a respeito disso, eu sempre gosto de me referir a esses textos antigos. Obrigado, Cleide. E aí eu estava vendo alguns grupos de posturas. Apesar desses textos não terem uma grande quantidade de posturas, eles sempre trazem um número pequeno, né? Não era daquela época algo... Não existia naquela época uma quantidade grande, como existe hoje, de asanas. Mas aí eu estava vendo as torções, né? Então, torções são um grupo de posturas que estimulam a capacidade digestiva, porque as torções por si só, né, por conta da biomecânica ali, da anatomia de como o movimento acontece, ela causa, junto com a respiração, é claro, a respiração ela não é separada da postura, mas ela causa um aumento de pressão, né, porque a região do abdômen ela fica torcida e, consequentemente, menos expansível para a respiração. Não fica aquele abdômen que se mexe facinho, né, com ar que entra e sai. Então, o abdômen ele fica um pouco mais tensionado pela própria torção. E aí, quando vem a força do diafragma na respiração que empurra isso para baixo, isso vai estimulando mais, né,
as pressões internas, os movimentos peristálticos, os movimentos dos líquidos internos, né? Então, as torções, elas são posturas que estão relacionadas com isso. Outras posturas, por exemplo, o texto fala de Mayurasana, o pavão, que é uma postura assim, um pouco extrema para a maioria das pessoas, inclusive Swami Kuvalayananda nem recomenda, né, que mulheres façam por conta do útero e dos ovários, que pode ser forte e tal. Ele diz, não faça sempre. Mas, enfim, a gente não precisa ir para o extremo do pavão, que é uma gigantesca, né, aumento de pressão dentro do abdômen. Mas a gente pode pensar na própria postura da cobra, Bhujangasana, ou do arco, né, onde o nosso corpo está apoiado no abdômen. A gente está de bruços, o abdômen está apoiado no chão, e uma boa parte do peso do corpo está sobre esse apoio do abdômen. Isso naturalmente exige que a parede abdominal fique firme, né? Isso comprime um pouco mais os órgãos internos. De novo, a respiração atua sob pressão. E aí, o que a gente vai vendo é que assim, o aumento de pressão, a manipulação da pressão interna, não só o aumento, mas a manipulação da pressão interna está relacionada com isso. E um outro conjunto de posturas que aparece também no texto, que o texto nem chama de asanas nessa época ainda, é a postura invertida. E diz que a postura invertida também tem um grande efeito no aumento dessa capacidade digestiva, no aumento desse fogo gástrico. E a gente também pode pensar que tem uma manipulação ali de pressão, né? Porque a gente sempre está com a gravidade, e aí talvez não seja uma força nossa fazendo e agindo, mas é a gravidade. A gravidade sempre está empurrando os nossos órgãos num sentido para baixo, né? E a nossa base do abdômen, a pelve, ela fica sustentando esses órgãos. Quando a gente inverte isso, há um alívio nessa parte que era baixa e ficou alta, e uma estimulação da circulação que às vezes fica um pouco estagnada também nessas regiões. E então eu destacaria esse conjunto, assim, torções, posturas de bruços onde tem pressão no abdômen e aumento de peso, né? O peso, parte do peso do corpo no abdômen, e posturas invertidas, me parece ser um conjunto interessante. E daí, quando você traz isso, me veio uma imagem bem simples, assim, na cabeça, né? Imagina uma esponja, assim, né? Uma esponja de lavar louça, né? Quando a gente espreme, né? Para tirar a água, né? Espreme de um lado, espreme do outro, né? Ou assim, todas as posições que você está falando são posições que espremem de alguma forma, né? Principalmente a parte central do corpo. E se a gente vai pegar um dos principais sabores que a gente trabalha na desintoxicação, quando a gente pensa no Ayurveda, que é, por exemplo, o sabor amargo, né? Que ele tem essa capacidade de tirar, né? Tirar do fígado, tirar do sistema digestório, tirar as impurezas do corpo. Então, tem que pensar nesse movimento de expurgar, né? De trazer fluxo, de trazer um fluxo mais contínuo para fora. Exato. E daí E é eu muito queria... interessante, mas só complementar uma coisa, porque quando a gente pensa no nosso corpo, essa região abdominal, ela é a região que se parece um pouco com uma esponja mesmo, porque uma esponja cheia de líquidos, porque a gente tem essa região toda bastante ocupada, ela é bem esponjosa, né? Tem órgãos densos, também tem órgãos ocos, que tem líquidos dentro, e a nossa relação com essa parte do corpo é bem esponjosa mesmo, diferente da região torácica, onde estão os pulmões, coração, que é uma coisa assim de outras características. Mas a gente pode pensar assim na região abdominal e pélvica como alguma coisa que é torcer mesmo, é espremer, é apertar. Até porque depois que a gente solta a esponja, né, que a gente espremeu, ela se enche de novo com o líquido, ela reabsorve, né? A gente dá a chance dela reabsorver os líquidos. Então, eu acho muito bom essa sua metáfora. Desculpa só te cortar. Não, imagina, eu acho bem interessante quando a gente traz para algum exemplo bem simples, né? Me ajuda muito quando eu estou nas minhas práticas ou querendo entender algo
corporal, né, assim, como esse funcionamento, né? Então, quis trazer. E, bom, essas eram as duas perguntas, né, principais que eu tinha, então queria Legal. saber se alguém tem alguma pergunta sobre desintoxicação, sobre detox. Não, e vamos lá. E daí eu queria começar a juntar, né, o yoga com a Ayurveda isso que eu ia dentro te perguntar. dessa... Porque assim, eu entendo que a visão e a função da Ayurveda, às vezes ela difere um pouco desse objetivo do yoga, onde a desintoxicação, ela não é tão central assim, né? Ela é uma espécie de um pré-requisito, ou ela é uma coisa no caminho. Mas às vezes eu vejo no Ayurveda como sendo algo ainda mais relevante, ainda mais central dentro do conjunto das práticas de Ayurveda. Como é que fica o tema do detox ou até da digestão, né? A importância que isso tem dentro do Ayurveda. Então, se for para ser bem sincera, assim, eu entendo que o Ayurveda, ele é esse pré-detox que o yoga propõe, porque a meta do yoga está ali em você atingir estados, né, de experiência de consciência, vai falar de um lado muito mais humano, que é de evolução humana, né, que é um dos objetivos do Ayurveda, mas ele vai buscar lá na raiz, no físico, né, e vai juntar bem na saúde dos tecidos, né, e quando a gente pensa em saúde, então vamos pensar assim, né, o Ayurveda é uma ciência médica, né, vinda da Índia, que pensa em como manter a saúde, né, como manter as prevenções, a prevenção, né, do corpo humano. E quando a gente pensa nisso, um dos pontos centrais é a digestão, né, que dentro da Ayurveda a gente tem um nome que a gente chama de Agni, né, que é o fogo, pode ser traduzido também como fogo. Então, esse fogo do metabolismo, esse fogo da digestão. E quando a gente pensa em digestão, pode ser a digestão física de um alimento, de uma maçã ou de uma pizza que a gente come, como também uma digestão mais sutil. Tipo, tô escutando muita abobrinha, tô escutando muita notícia que eu não tô conseguindo digerir, tô vendo muita imagem que eu não tô conseguindo digerir. Então, essa não digestão, né, essa dificuldade talvez de digerir, é o que vai trazendo bloqueios fisicamente, né, para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema digestório. E esses bloqueios é o que vão dando esses paus no corpo, né? Vai atrapalhando o funcionamento natural desse fluxo, né? E então, assim, eu vejo o Ayurveda como ele te prepara para você viver bem, né? Então, assim, a saúde, a gente entender a saúde como um ponto fundamental para a partir dali a gente ter uma sensação para se realizar, para fazer o que a gente precisa no mundo e tal. Eu queria saber se você tem mais alguma pergunta assim, específica, que eu preparei assim 4 pontos para falar como que se desenharia uma desintoxicação na Ayurveda, né? Legal, não, ótimo, porque acho que eu me perguntei um pouco nessa linha, assim, então como? Conta pra gente. Como fazer, né? Como fazer? Vamos lá, né? Então, e o que eu estou falando, né? Eu estou falando de Ayurveda, mas a gente pode expandir, né? Assim, para uma forma natural de olhar a saúde ou das medicinas naturais, das terapias naturais, né? Então, assim, como a gente olhar a possibilidade de manter o corpo saudável, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente começa um tratamento, né, natural, dessa visão da saúde natural, integral do corpo, é a gente se afastar dos fatores causais de determinadas doenças ou de determinadas intoxicações, né, assim, cara, se eu paro e olho ao redor da minha vida, o que tá me fazendo mal? O que eu já tenho consciência que tá me causando mal, né? Então pode ser desde eu estou começando meus dias sempre com um pão branco, um leite de vaca, uma margarina.
né? Provavelmente a maioria das pessoas já sabe que isso não é o melhor alimento para você ingerir como primeiro alimento. Ou, eu termino sempre meus dias lá com pedindo, né, uma O comida, ou iFood. comendo, pedindo um iFood, ou comendo o que tem, terminando o meu dia, né? Não dando não dando respeito, né, para esse momento de nutrição corporal. Né? Então, assim, afastar aquilo que você sabe que te faz mal, que pode ser o leite, pode ser um condimento, pode ser o álcool, o cigarro, ou pelo menos experimentar substituir ou entender, né, a serviço do que aquilo está na sua vida, na sua rotina, porque a gente vive mundo moderno, né, a gente sabe que os tempos não são não tão fáceis, a gente não está no pico de uma montanha, então a gente, de uma certa forma, até precisa de alguns anestesiadores, assim, né, do nosso corpo. Bom, então, assim, como a gente faz para se liberar do que faz mal para a gente? Seria a primeira pergunta e o primeiro exercício. E o segundo, que eu acho muito importante e que casa muito com o yoga, é, assim, liberar os nossos fluxos de excreções. Né? Dar importância para os nossos fluxos de excreções. O que seria isso? Né? Assim, olhar como que estão as nossas fezes, né, que no Ayurveda é super importante quando a gente vai pensar em saúde, assim, você está conseguindo excretar o que naturalmente o seu corpo já quer colocar para fora todos os dias? Né? Então, assim, consigo ir no banheiro, né, fazer o cocô todos os dias, como que ele sai? Tem um ritmo, eu consigo ir de manhã, principalmente até as 11 horas da manhã, no banheiro. Urina, né, assim, passo o dia super dando muito valor para o que eu estou fazendo e deixando o xixi guardado lá horas, sabe? Porque às vezes a gente deixa para ir no banheiro só na hora que dá, né? Então a gente está ajudando, né, né, o que precisa sair, às vezes ficar lá dentro. Então, fezes, urina. Um terceiro que é super importante nos dias de hoje é o suor, que são ligados à atividade física, né? Então, hoje em dia, muitos quadros de sedentarismo, ou até mesmo muita gente que está escutando aqui que faz yoga ou que faz um esporte, mas a gente acaba ficando muito tempo sentado, né? A gente tem uma vida muito prática hoje em dia, carro, computador, controle remoto, né? Então, assim, o suor, ele é muito importante. Tanto você promover uma atividade que faça você suar, né, como você remover esse suor do corpo, por exemplo, tomar banho de manhã, que é uma das práticas que o yoga também propõe, né? Ou às vezes tomar banho antes da prática, para sua pele tá livre para poder respirar, para poder trocar o prana, né? Assim, para poder limpar, pensando numa limpeza mesmo, né? É interessante, Swami Kuvalayananda, ele é uma Uhum. grande referência, né, do yoga moderno, e ele com uma grande referência nesse início do yoga mais científico. E aí tem um trecho no livro dele de asanas que ele diz assim, qual é o horário qual é o melhor horário para fazer essa prática, né? E aí ele responde assim que é pela manhã, em jejum, e eu acho muito engraçado o jeito que ele fala, né? E depois de atender o chamado da natureza. E eu sempre falo Ai, isso para os alunos, né? Então, assim, maravilhoso. vai no banheiro primeiro, sabe? Se esvazia antes de ingerir alguma coisa, em jejum. Aí você faz. Ele não fala do banho, mas o banho é dito muitas vezes, e ele, provavelmente ele está supondo que a gente já sabia. Então, assim, banho, banheiro, e aí você vai, faz sua prática, depois você vai, né, pensar em comer alguma coisa, mas eu acho muito importante, assim, e aí tanto a digestão, porque quando a gente fala de digestão, isso me faz pensar muito no tempo das coisas, né? Um tempo da vida, o tempo do corpo. A digestão tem um tempo. A gente não consegue, né, interferir tanto assim. Então, eu acho que passa muito pelo seu respeito e reconhecimento do tempo do corpo, assim como a excreção também, né?
o corpo tem o seu processo, o corpo tem seu tempo, e a gente precisa valorizar isso. Eu acho que é priorizar em alguns momentos também, né? E, e, Valorizar e e, é- priorizar. e priorizar assim, o simples do funcionamento do corpo, né? Às vezes a gente vai, adoro terapias alternativas, ou, nossa, acho muito interessante medicina natural, olhar o corpo de forma mais integrada. Então, isso tem a ver com respeitar os ciclos, né? Então, muito antes de repente, pensar em fazer um asana super elaborado, um pranayama, ou até escolher qual erva para depurar o corpo, assim, cara, tô conseguindo ir no banheiro? Né? Assim, como que você respeita o que o seu corpo já está estruturado para fazer? Né? Então, claro que as ervas e os asanas ajudam também a voltar essa inteligência de excreção do corpo. Né? Então, uma coisa entra na outra. E, bom, daí tem esses três, até teve uma pessoa aqui que falou, né, assim, que ela tá praticando yoga e ela tá entendendo que quando ela não consegue digerir algo na vida social, na vida sutil, como isso interfere o intestino, né? E a gente que estuda muito o intestino, o funcionamento, né, digestório, a gente entende que o sistema nervoso e o intestino eles estão muito conectados. Então, um afeta o outro e vice-versa, né? Um afeta o outro, né? Um caminho de dois lados, assim. Então, realmente, não dá para falar hoje em dia, não dá mais para falar de saúde mental sem falar de saúde física, de intestino. Sim. Né? E não dá para falar só de digestão, de gastrite, sem você pensar na sua qualidade de vida, o que você está fazendo com o seu tempo, né? Então tem esses dois lados. É isso. E a gente. Eu acho que é muito importante que a gente passe por uma reflexão, e você colocou essas coisas onde a gente precisa, de fato, se perceber, né? Então, assim, não se trata tanto de receitinhas, né? Algumas receitas são importantes, ótimo, quando você precisa de alguma coisa mais específica e tal. Mas, tanto o yoga como o Ayurveda são práticas de autonomia, né? São práticas de dia a dia, são práticas, assim, onde a gente vai fazendo por nós mesmos. E, e para isso, a gente precisa se perceber. Eu gosto muito de, de trazer, né, sempre para essa questão assim, de como a gente se percebe, como você percebe a sua digestão, como você percebe a sua excreção, como você percebe esses processos no seu corpo, né? Porque só percebendo é que a gente consegue, de alguma maneira, interferir de forma saudável, né? Porque às vezes a gente já quer fazer alguma coisa, já quer, porque viu que é bom, porque alguém disse, porque Você quer leu. ligar para o iFood e perguntar quero uma comida É, para boa digestão. exato. Sendo assim, que a gente precisa primeiro se perceber, assim, desenvolver essa capacidade de reconhecer as percepções internas e se relacionar com isso, porque só assim a gente vai conseguir notar hoje, né, e saber o que é melhor para a gente, sabe? Ah, hoje eu acho que eu tomei assim, hoje eu acho que eu preciso fazer aquilo, hoje eu acho que eu preciso de um sabor mais amargo, hoje eu preciso de um chá de gengibre, sei lá. E, e essa ingestão assim de ervas, de chás, de shots, como é que isso entra nesse processo também, já falando nisso? Uhum. Então, isso que você falou é super importante, né? E daí eu gostaria de colocar que também é um caminho, né? A vida inteira é um processo, né? Mas é um caminho a gente começar a se perceber e começar a entender, por exemplo, quando você está com muitos gases, né? E entender se aquilo foi reação de um nervoso que você passou no dia anterior, ou se é de um grão que você comeu, sei lá, de um pão, de um laticínio, e como que seu corpo reage, né? Algumas pessoas ficam com a barriga inchada, outras pessoas ficam com mais sono. Então, tem a ver com ter essa autonomia da saúde, eu gosto de falar assim, você ser participativo, né?
e não só consumir, isso é bom, isso é ruim, chá de gengibre é bom, chá de coentro é legal, mas assim, o que eu tenho, e daí começar a desenvolver esse conhecimento, o que eu posso fazer para me cuidar, antes de ser diagnosticada, né, uma doença, nomear, assim, eu estou com gastrite, eu tenho um intestino irritado, né? E daí, voltando para as ervas, né? As ervas, né, a natureza, eu estou aqui falando com você e tem uma natureza linda na minha frente, né? E é tanta diversidade, e a gente poder, né, então, se relacionar com as ervas, assim, cada erva, ela vai ter uma função no corpo. Então, a gente não entende, essa erva é boa, essa erva é ruim. E sim, o que eu quero fazer com o meu corpo, né? Que tipo de reação eu gostaria. Então, se a gente pensar numa desintoxicação, que é o tema da nossa conversa, por exemplo, a gente pensar em sabores amargos, que são os recomendados, né, dentro desse estudo, né, dos sabores do Ayurveda, que tem todo um estudo, né, que chama Dravyaguna, que são os estudos das plantas e das características, né, das qualidades das gunas. Então, os amargos, eles ajudam a purificar, né, a espremer o que precisa nos nossos órgãos. Então, amargo, né, o que tem de amargo ao seu redor? Boldo, geralmente, tem um acesso fácil, né, então, assim, quais são os amargos? Melão de São Caetano, que sabores amargos você tem ao seu redor? Ou até pode ser amargos mais suaves, por exemplo, verduras verdes, escuras, que a gente come com arroz e feijão, sabe? E ter esse sabor amargo constantemente no dia a dia. E quando você vai fazer um tratamento, tipo assim, não tô legal, tô precisando fazer aqui um detox mais profundo. Daí você vai tomar uma trífala, que são ervas mais específicas, daí precisa de um acompanhamento, né? Mas os amargos, e em segundo lugar, os picantes, que daí entre o gengibre, por exemplo, que é super famoso, né? Assim, um chá de gengibre dentro do Ayurveda é super bom para digestão, né? Então as ervas entram aí. Só que tem uma coisa que eu queria trazer, principalmente para as mulheres, né? E não só para as mulheres, porque homens se relacionam com mulheres, né, independentemente da opção sexual, homens e mulheres estão no mundo, né? Quando a gente fala das excreções importantes, né, que é ir ao banheiro, defecar, urinar, suar, e outra purgação muito importante e natural que a gente precisa entender como sociedade, né, e como indivíduos, é a menstruação, né? É a natureza cíclica da mulher, né? Então, o poder menstruar, se dar o respeito para menstruar, né? Porque a menstruação é um grande detox, que a gente fala, né? Um detox gratuito que a mulher tem mensalmente. E quanto mais respeitoso isso for, né? Quanto mais a gente puder ser respeitosa com os nossos corpos e com corpos de outras mulheres, né? Mas a gente está colaborando com corpos mais saudáveis. Então, você menstruar bem, você está evitando dores de cabeça, você está evitando prisão de ventre, você está evitando uma briga com seu namorado, uma briga no trânsito, uma briga com seu vizinho, porque você está ajudando o seu sistema endócrino, nervoso, digestório, a estarem mais mais saudáveis, mais funcionais. Então, a menstruação como uma excreção natural. Perfeito. E daí pensei em menstruação, e algo que eu gosto muito de falar é as lágrimas também, como uma capacidade de excretar, principalmente o que está o que está em excesso no nosso sistema nervoso. Então, levante a mão aqui quem não tem conteúdos a mais no sistema nervoso, né? Hoje em dia, nesse mundo online, quase pós-pandemia, né? Então, a gente está com muito conteúdo nervoso, né? E as lágrimas, elas são muito bem-vindas, né? Ayurvedicamente falando, nos estudos dos tecidos, né?
a lágrima, ela ajuda, né, o sistema nervoso a se manter em equilíbrio. Tanto é que tem um Kriya, né, que é o Trataka, que é ficar olhando fixamente um ponto, a chama da vela, por exemplo. E aí o texto diz, até que as lágrimas escorram dos olhos, né? Você fica com os olhos abertos, sem piscar, olhando fixamente aquilo, até que os olhos começam a lacrimejar. E isso é conhecido como Trataka, que tá dentro dos Kriyas, né? Que é uma técnica de limpeza, de purificação. Má, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para você. Manda, estou Que é, olhando as perguntas. o que vocês recomendariam para a última refeição do dia? E aí, tem uma outra que se relaciona. É saudável escolher fazer minha principal refeição à noite? É geralmente o horário que tenho mais apetite. Então, eu vou deixar essa pergunta meio cabeluda para você. Contradizê-la. Eu vou já juntar as duas, né? E daí, primeiro, eu vou falar da Semana da Digestão. Então, a gente está numa semana que se chama Semana da Boa Digestão, onde tem aulas gratuitas para você poder entender com início, meio e fim esse processo da importância da digestão, tá? É gratuito, é só entrar no link, se inscrever, assistir essa semana, tá? É saudeelementar.com/boa digestão, só se inscrever. E já saiu a primeira aula que eu vi, né? É isso? Já Já está saiu disponível a isso. primeira aula e vai ter um encontro com o Andréas e você? O Como é que é? Andrés, Andréas? essas aulas quem dá são os André, é o Andrés, e eu faço parte do material complementar, né? E, bom, preparação e criação é sempre juntos, né? Nós Boa. dois aqui. E aí, então, tem essas aulas, só para entender também, porque eu também fiquei curioso, e tem essas Tá. aulas que se disponibilizam, e aí tem um encontro no Zoom para conversar, para tirar dúvidas, pelo que eu entendi, é isso? Não, Dessas aulas? a semana é assim, um dia de aula que ela fica gravada na plataforma no site, o outro dia de live, Ah, de tira live. dúvidas. Tá, Um dia de aula, um dia de live, um dia de aula, um dia de live, sempre entendi. assim. Legal. Né? E no próprio site você pode deixar suas dúvidas e a gente vai responder no site. Para ficar mais condensado também o estudo, porque às vezes fica muito volátil pelo Sim. Instagram, né? Uhum. Você costuma trabalhar também pelo Zoom, às vezes, para Sim. concentrar assim, o tema. Uhum. Bom, então, que horas que é o melhor momento de eu comer? Então, eu vou voltar ao que eu falei no começo da conversa, que é a nossa capacidade de digestão. O melhor momento de você ter a sua principal refeição é o momento que você tem a sua melhor digestão. É o momento que você precisa escolher o momento que você está com mais fome. Né? E não necessariamente com mais tempo de comer, ou porque eu chego em casa, enfim. Então, o ideal, se você for pensar, quero harmonizar o meu corpo, né, com os fluxos naturais, né, com a saúde natural dele, é você comer na hora que você tem mais fome. A hora que seu Agni tá bacana. E geralmente isso é das 10 da manhã às 2 da tarde. Ou seja, seria a hora do almoço. Na conduta ayurvédica, se a gente for pensar, né, nos livros clássicos, a gente comeria o jantar 3, 4 horas antes de se deitar. Então, o jantar é recomendado que seja cedo, né? A questão de ser leve ou mais denso depende do seu biotipo, depende da fome que você tem, das atividades que você fez no dia, né? Mas geralmente a gente deixa para comer mais na hora do almoço, né? E faz um jantar mais leve. De dia tem o sol, né? A gente tem o fogo fora, a gente tem mais pique dentro. Então a gente está mais propício para digerir alimentos do que à noite, né? O crepúsculo, o pôr do sol que vai chegar daqui a pouco, né? Então é o momento para a gente começar a se recolher e começar uma digestão que seria uma digestão mais nervosa. Porque daí o pico da digestão nervosa é onde a gente deveria estar dormindo, que seria das 10 da noite às 2 da manhã, que é o espelhamento, né? Então, na noite a gente deveria estar dormindo esse momento para a gente poder, os hormônios entrarem né, ajudarem o corpo a entrar em descanso mais profundo para ser uma digestão mais sutil.
na noite e de dia mais física. Boa. Senão a Acho gente que isso dá acaba deixando, né, assim, se a gente come muito à noite ou come tarde, o corpo acaba gastando a energia que ele gastaria para fazer essa digestão mais sutil com a digestão mais física do alimento, né? E a gente acaba perdendo um pouco dessa potência digestiva nervosa, sutil, psíquica, que também é super importante, né? E sobre essa questão da fome, ter mais fome à noite, às vezes me dá. É claro que cada caso é um caso, a gente teria que conhecer, mas eu acho que tem algo do que você falou assim que é legal destacar, que às vezes a gente tem mais fome à noite porque é aquele momento que a gente consegue parar um pouco mais, consegue se ouvir um pouco mais, consegue abaixar um pouquinho mais, né, a agitação. E aí a fome aparece, mas talvez se a gente conseguir ter também algum momento ali perto do meio do dia, onde também dá para dar essa baixada, onde também dá para dar trazer essa escuta para o corpo, talvez a fome ela apareça, assim, né? Ela talvez estivesse ali meio escondida, meio impedida, mas impedida é uma boa palavra. é, Né, assim, entrando nessa importância da percepção, né, que você traz, da gente se perceber. É claro que tudo que a gente está falando tem que ser adaptado para a realidade de cada um. Às vezes você trabalha à noite, às vezes você é muito notivo. Então, não entendam como regras, mas entendam como balizas dentro dessa visão da saúde natural, e cada um, no seu cada um aí, faz o balanço, né? Mas realmente, de novo, né, essa ligação intestino, sistema nervoso, né, intestino-cérebro. A hora que a gente acalma, a gente muda os hormônios no nosso corpo e daí a gente dá essa oportunidade de vir a fome. Porque também é importante a gente comer de forma mais relaxada, com algum tempo de você fazer uma digestão depois, né, não sair correndo. Então, acho que vai, né, quem está começando vai nessa premissa de comer quando está com bastante fome, porque isso vai ser o melhor. E se você tem essa oportunidade, se você é autônomo ou pode regular os seus horários, ajustar o seu corpo com os ciclos mais naturais, né? E naturalmente a gente come mais de dia, né, nesse pico, e menos à noite, né, pensando em quantidade, né? E daí em qualidade, daí vai de um para um, né? Daí teria que ser uma consulta mesmo. Ixi, eu perdi agora meus comentários ficaram parados, agora tem um monte, eu não vou nem conseguir olhar, eu acho. Ai, gente. Não sei se apareceu alguma pergunta que você tenha visto aí, Má, que Não, voltou. não estava vendo, mas tô dando uma olhadinha aqui. Mas se ficar uma Sueli, pergunta. kefir de leite. O que o Ayurveda fala sobre kefir de leite? Parei de comer queijos, minha barriga diminuiu. Fala sobre queijos, por favor. Sueli está curiosa sobre... Oi, Sueli, De... tudo bem com você? Bebidas geladas comprometem o processo digestivo. Gente, eu não vou mais Sim! fazer live com pessoas que falam sobre alimentação, porque ninguém dá bola pro yoga, ninguém quer saber, todo mundo só quer saber de alimentação, quais são as receitas. É sempre assim, você e a Bruna, eu não faço mais live. Poxa vida! Pô, vamos lá, vamos lá. Tanto é assim, né? Então, assim, a gente pensa em melhorar o nosso Agni, né? Que é essa nossa capacidade digestiva. E a gente pode fazer isso com ervas, principalmente ervas amargas e ervas picantes. Por exemplo, boldo, gengibre. Duas simples. Erva doce também, que é levemente picante, ajuda a eliminar gases, que é super importante. Né? Então tem, daí de novo, gente, daí visita o nosso feed ali e vai ter muita coisa. Tem apostila gratuita, tem essa semana. Então, vamos aprender também a não só pegar a receita, né, e sim poder compreender, casando um pouquinho com o yoga, né, Marquinhos? Eu acho. Né, assim, trazendo essa consciência de entender, né, entender aquele tempero. Mas, para quem está precisando, né, assim, que eu entendo isso porque eu também gosto, tá, mas, afinal, qual que é a receita, né?
Então, se fosse dar uma receita, gente, é a gente usar em abundância especiarias, né? Então, por exemplo, além do alho, que também é super bom para a saúde, mas usar em abundância especiarias. No de jejum, né? Antes do café da manhã, no almoço, no jantar, no chás à tarde. Então, usar as ervas, né? As ervas, os temperos, os chás, os shots que você tinha me perguntado, né, Marquinhos? Então, tem a panaceia, que é tão famosa, né, no Ayurveda, que é a mistura de o suco do gengibre com uma pitada de sal rosa, por exemplo, uma pitada de açúcar mascavo e a mesma quantidade dessa mistura com suco de limão. Você mistura tudo ali e fica como um grande shot, né? Ele desperta bastante a fome, né? Que na verdade está despertando o apetite. Então está dando essa oportunidade do corpo ficar aceso, né? E a gente pode usar isso tanto para abrir o apetite para comer, mas, por exemplo, antes de uma prática de yoga, para quem é muito frio, por exemplo. Sim. Né, para quem está precisando aquecer o corpo, para quem está precisando queimar um pouco mais de gordura, ou até dar um up, sabe? Está mais letárgico. Então, acender esse fogo, né, com as especiarias e casar daí com um bom exercício. Né? Seja um yoga, seja até uma corrida. Diga. Não, eu queria aproveitar e fazer um convite também dos 21 dias que eu estou propondo agora em dezembro. E que eu acho que pode ser um momento interessante assim, para quem está querendo trazer o yoga para a rotina, porque essas coisas funcionam na rotina, né? Então não adianta ser uma vez por mês, não é uma vez na vida. Assim, é rotina que essas coisas funcionam bem. Então, pensando justamente nisso e naquelas pessoas que têm feito práticas comigo, principalmente, mas está aberto para todas as pessoas, eu propus um programa de 21 dias em dezembro, de 1º até 21 de dezembro, aberto, gratuito, inscrições aqui no link da minha bio, para a gente trazer o yoga justamente para a rotina, assim, e perceber, e eu acho que uma coisa legal que eu nunca fiz, que eu vou fazer agora pela primeira vez, é a gente estabelecer uma mesma prática, uma mesma série de prática que vai ser feita todos esses 21 dias, justamente para a gente ir se percebendo ao longo desse tempo, né, como a gente vai ficando, como a gente reage a uma mesma prática, né, e provavelmente com sensações e experiências diferentes, mesmo sendo uma mesma prática, a gente se observar ao longo desse tempo e incluir o yoga na rotina. E aí, talvez a gente perceba, né? Talvez a gente perceba melhoras, porque é muito nítido que uma prática regular, ela forneça melhoras à nossa capacidade de digestão, né? E não precisa tanto de receita mesmo, não precisa ficar se concentrando só numa postura de um jeito ou de outro, mas a prática como um todo, ela nos favorece, né? Até o apetite, até a melhora da capacidade digestiva, o Uddiyana Bandha, como está sendo colocado aqui, que a gente acabou não falando, mas o Uddiyana Bandha é uma grandíssima técnica, que também trabalha... Um grande massageamento, né, abdominal. Pré-requisito para o Nauli, que é o cria mais importante de toda essa relação da digestão com a excreção, e manipulam pressões, né? Então, assim, o yoga trabalha com pressões, seja na postura, seja na torção, seja na postura que aperta, na respiração que está ali bombeando isso e apertando o tempo inteiro. A gente está o dia inteiro, a respiração é um bombeamento. Seja nessas técnicas, né, o Dhyana, Nauli, que mexem tudo isso por dentro de uma maneira muito vigorosa. E é isso. Então fica o convite para esses 21 dias. Que horas que vai ser? 7 da manhã, ao vivo, segunda a sexta. E fica gravado também, apesar de eu achar um pouco estranho gravar a mesma prática todo dia, mas eu vou gravar. Vai ficar gravado. E sábado e domingo cada um faz a sua. Mas... maravilha! Eu não prometo entrar todos os dias, né? Porque ainda estou com o baby, eu fico revezando. Né, nesse cuidado durante muitos anos, acho que eu vou me manter assim. Mas eu adoro praticar, né? Eu adoro fazer exercício intenso, né? Tipo surfar, correr, fazer exercício
né, agachamento abdominal, mas a prática de yoga, ela é outro lugar, né? Para mim é outro lugar. Então, vou fazer e vou divulgar o link no nosso Boa. Telegram também, nos nossos stories, porque você sabe que eu sou fã das Obrigado. suas práticas. Ó, a galera Obrigado. tá adorando o horário. Que bom, gente. E aí tem essas perguntas aí, né, que foram aparecendo, e eu vou recomendar, me intrometendo, que manda essas perguntas lá para os lives do Andréas, né? É a semana da digestão, e aí eu acho que talvez seja um bom momento para isso, já que também está chegando no finzinho da nossa live, e essas perguntas são muito boas, né? São muito interessantes, assim, O tem... fundamental que eu gosto assim, de conversar e daí eu sei que você gosta disso também, assim, é o que está antes da receita, né? É, Né? O que vem, é o que vem antes do asana, né? O que vem antes da panaceia, do gengibre, ou por que que é legal dormir ali 9h30, 10 horas da noite, ou muita gente falou do jejum, né? É muito legal poder fazer a prática de jejum, mas se você consegue, né? E, sim. gente, tomar café puro, preto de manhã antes da prática não combina. Vamos tomar um chá e depois tenta tomar o café depois da prática de yoga, né? Sim, 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 sim. Mas, Melhor. né, a gente casando assim, e já fiz aqui no particular o convite para o Marquinhos, quero fazer, né, um convite para a gente, de repente, ano que vem, desenvolver algo juntos, né, Uhum. assim, né, numa trilha mesmo de saúde, né, que una, né, os saberes mais físicos e mais Sim. sutis de percepção, então estou super afim da gente se É, e essa estar ligação mais próximo. com a saúde, né? Que se você tem, também já tem muito perto, assim, por estar ao lado do Ayurveda, e essa relação do yoga com a saúde, coisa que cada vez é mais importante, assim, que a gente dê valor a isso, porque é um pré-requisito, né? Por mais que o yoga não fale tanto de saúde como fala o Ayurveda, mas ele parte do princípio de que o corpo ele precisa estar saudável para que a gente possa ir tendo, tendo melhores resultados, benefícios, efeitos dentro das nossas práticas. Então, E o quanto que eu mais a gente vejo, puder assim, trazer... Oi? a saúde ela é um direito nosso, Uhum. né? Eu sei que, né, se a gente olhar a nossa sociedade, o que a gente está muito longe de todo mundo ter esse direito, né, essa capacidade, porque hoje em dia até o yoga e a saúde natural virou, né, às vezes é uma coisa que fica muito para quem, né, para quem pode, né, É, mas a gente ter isso de saber que a saúde é um direito, né, então se você tem oportunidade, pratique-a, né? Não, se você pode entrar no Instagram, fazer um curso gratuito, né? Ou estudar, né? Mais aprofundado, né? Nas formações que tem e tal, e trazer isso como algo para formar você, né? E você vai formar outras pessoas, seja amigos, filhos, família, clientes, alunos. Gente, a saúde não é algo para a gente terceirizar o tempo todo, uhum. assim como a consciência, né? Assim, a percepção de si. Então, é nesse lugar que me anima para trabalhar, sabe? Muito Assim, bom. a saúde como um direito mesmo, né? Vamos falar sobre saúde e dar essa oportunidade. Perfeito. E daí eu acho que a gente pode ir fechando, né? O Acho que sim. Acho que sim. pessoal Valeu, tá, gente. tá agradecendo, pedindo mais live. A gente vai ficar gravado no canal do Saúde Elementar. E é isso, muito obrigada pela Obrigado. participação de quem ficou ouvindo. Aí, né, eu estava agradecendo a galera, né, Tá bom. que entrou primeiro e, né, e acompanhe, né, tanta coisa boa aí que a gente está fazendo gratuita. E você, Marcos, você vem, apareça na minha casa aqui, à beira-mar, assim, no momento que você Obrigado, quiser. obrigado, Mal. Obrigado. Carol acabou de ir aí, né?
A Carol acabou de vir, adorou, a porta já está aberta para quando ela quiser, agora Que a bom. família pode se achegar. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente, que acompanhou aqui também. Continue, a gente, né, à disposição para outras trocas, para outras questões e vamos nos encontrar nesses 21 dias, tá bom? Pratiquem, vamos aproveitar. Sueli gostou de Então, você, moça mais ai, que simpática, bom, o nome linda. da minha mãe, ó, e minha mãe está aqui agora, veio Ah, me é? visitar. Ah, que bom. Então tá, Má, Um obrigado. beijo, Beijo. Tchau, tchau, gente. querido.